Olá, meu nome é Carolina e hoje eu vou falar sobre os cuidados imediatos que se deve ter com o neonato pós o parto. A primeira conduta a ser tomada é a desobstrução das vias aéreas. Para isso, a gente usa uma compressa que a gente irá passar sobre as narinas e a boca do animal. Além da compressa, a gente pode usar uma bomba de sucção para sugar o conteúdo de ambas as narinas e da boca. O procedimento seguinte é fazer a secagem desse animal, o que é importante para evitar uma hipotermia, além de fazer movimentos de fricção sobre o tórax, porque esse movimento ele estimula a respiração. Após essas condutas básicas, a gente consegue fazer a avaliação clínica do animal. Para avaliação clínica, a gente usa como referência o score de Apgar. O score de Apgar, ele classifica se o animal está rígido ou não. É um score que tem alguns parâmetros, sendo que cada parâmetro recebe uma pontuação de 0 a 2. E um animal ele é considerado rígido quando, somando esses parâmetros, ele apresenta a pontuação de 7 acima de 7. O primeiro parâmetro a ser observado é a frequência cardíaca, onde se o animal ele apresentar uma frequência cardíaca inferior de 180, ele recebe uma pontuação de 0. Se ele tiver uma frequência cardíaca entre 180 e 220, ele recebe a pontuação de 1. E se ele tiver uma frequência cardíaca ele superior a 220, ele recebe a pontuação 2. O próximo parâmetro a ser observado é a frequência respiratória, que quando ela tiver abaixo de 6, recebe a pontuação 0. Se tiver entre 6 e 15, recebe a pontuação 1. E se tiver acima de 15, a pontuação 2. Além da frequência respiratória, a gente observa o esforço respiratório. Ou seja, a gente observa se o animal está tendo distensão abdominal. Quanto mais distensão abdominal ele estiver tendo, maior esforço ele está tendo que ter. O próximo parâmetro a ser observado é o tônus muscular, onde o animal ele pode apresentar flácido, com pouca flexão ou flexionado. Além disso, uma coisa que eu ainda não comentei é que o animal, para essa variação, ele tem que estar sempre na posição horizontal. E, além disso, você tem que estar se assegurando que a cabeça do animal está bem fixa, bem posicionada, para não ter tanto movimento. Um outro parâmetro a ser observado é a irritabilidade, onde o animal ele pode se apresentar mais apático, sem tanto movimento, ou com mais hiperativo, com bastante movimento, ou até com uma vocalização, apresentando vocalização. E por fim, o último parâmetro do score de Apgar a ser observado é as mucosas, onde ela pode se apresentar pálida, cianótica ou rosa. Após essa avaliação, um outro parâmetro que não está no score de Apgar, mas que a gente faz, é a avaliação da temperatura, que a gente faz de forma transretal. Na primeira semana de vida, o animal ele vai apresentar a temperatura de 35 a 36 graus. Além disso, se o animal ele estiver apresentando um caso de hipoventilação, você pode fazer um suporte respiratório, que você vai usar você vai fazer uma ventilação nesse até ele se estabilizar. Após o animal ter se estabilizado e tiver com todos os parâmetros ok e com o score de Apgar com a pontuação acima de 7, você já pode colocar esse animal junto à mãe. E assim acabam os procedimentos imediatos que se faz com o neonato pós o parto.